Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em nossos corações. Eu sou Amarildo da Neuzinha, do grupo de oração Jesus de Misericórdia, da paróquia São Benedito de Lins, colaborador do canal Anunciamos a Boa Nova. Curta, compartilha, seja também um anunciador da palavra, conforme o Evangelho de hoje pede para cada um de nós. Nós vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, no capítulo 16, versículos de 9 a 15. Marcos 16, versículos de 9 a 15. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos 16, de 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus, ele quer que anunciemos ao mundo que ele está vivo, ressuscitado. Esse é o recado do Evangelho aos discípulos e também a cada um de nós que somos cristãos, seguidores de Cristo, membros de Cristo, membros da Igreja, filhos amados de Deus e profetas, cheios do Espírito Santo, pelo nosso batismo. Jesus aparece primeiro, como ouvimos, a quem acreditou, a uma pessoa que foi curada, a uma pessoa que foi expulsado 7 demônios. E ela viveu a experiência de sair da prisão, sair da morte do pecado, para uma vida nova em Cristo. Assim também é todo aquele que está preso, acorrentado, morto pelo pecado, e permite a presença de Jesus, que cura, restaura, lava, purifica e concede uma vida nova, uma vida plena. Por isso, irmãos e irmãs, é necessário aproximar-se de Jesus, tocar em Jesus, experienciar o seu amor e colocá-lo como o Senhor. E como colocar Jesus como Senhor? Todas as vezes que nós ouvimos, estamos ouvindo a palavra, e seguimos os seus ensinamentos, obedecemos às suas ordens, nós estamos colocando Jesus como Senhor. Jesus, sendo Senhor de nossa vida, nós iremos anunciá-lo, como Maria Madalena, dizendo a toda criatura que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, que verdadeiramente Jesus caminha conosco. Assim como os discípulos, muitas pessoas estão de luto, chorando, tristes, sem sentido na vida, porque estão sem Jesus. E tem também pessoas que estão sem Jesus, mas vivem numa suposta alegria, numa vida de prazeres, de luxo, que irá passar. Pois estes acreditam que não precisam de nada, não precisam de ninguém. Eles são autossuficientes, orgulhosos, soberbos,
que vivem em um dos pecados capitais mais graves, que é acreditar que não precisam de Deus. Pecado que impede a presença de Jesus, que é a verdadeira alegria. Só em Jesus Cristo, ressuscitado, Jesus vivo, podemos ter vida, vida nova, vida plena, vida eterna. E é isso que Ele quer de cada um de nós. A palavra vem dizer que Ele quer que cada um de nós se salve e conheça a verdade. E a verdade é Jesus. Não podemos desanimar, irmãos, em nenhum momento. Pode ser mais tarde, porque o tempo é de Deus, mas devemos anunciar. E aí muitos irão acreditar que a vida sem Jesus é vazia. E no momento em que passar os prazeres da carne e a suposta alegria, se houver arrependimento, essas pessoas irão experimentar a misericórdia de Deus, que irá preencher esse vazio. O Evangelho diz aqui, que num primeiro momento, os discípulos, olha aqui, não acreditaram em Maria Madalena, não acreditaram naqueles dois, que são os discípulos de Emaús. Por quê? Porque eles foram repreendidos pelo próprio Jesus pela falta de fé e pela dureza no coração. E depois que eles ficaram cheios do Espírito Santo, quando Jesus derrama sobre eles o Espírito Santo, eles começaram a anunciar pelo mundo inteiro e entregaram até a sua vida para anunciar que Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado, que Jesus caminha conosco, caminha comigo, caminha com você. Que eu e você possamos ser obedientes à palavra de hoje, que possamos colocar Jesus como Senhor para cumprir os seus ensinamentos e possamos acatar a ordem de Jesus. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Que o Espírito Santo nos encha com esse desejo, com esse amor, proclamando Jesus como Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Que Deus faça brilhar sobre ti a tua face e se compadeça de ti. Que Deus volte o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenham um sábado abençoado.